Boa noite, minha gente maravilhosa. Boa noite, minhas borboletas. Como que vocês estão hoje? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live aqui hoje falando sobre o processo de individualidade da criança, como que se forma esse processo para a criança se ver separada, né, da mãe principalmente. Porque quando ela nasce, ela tá ainda em processo de simbiose, como se ela e a mãe fosse um só. Então, como que esse processo vai acontecendo no decorrer do processo da infância dela? Desculpa. Vou dar antes alguns recados. A live, como eu sempre digo pra vocês, não fica gravada aqui. Depois eu baixo ela e coloco lá no canal Psique da Criança no YouTube. Aí quem perder alguma coisa vai estar lá na íntegra. Podem me perguntar o que vocês quiserem aí sobre a live, sobre alguma questão que ficaram com alguma dificuldade, que não entenderam, não tem problema nenhum, que eu vou parando e vou respondendo pra vocês. Quero saber se vocês estão me vendo e se estão me ouvindo bem. Se tiverem, por favor, digitem o número 2 pra eu saber que tá tudo certo aí. E vamos embora começar hoje aqui a live. Deixa eu só abrir aqui o meu roteirinho e já começaremos. Gente, processo de individuação na infância. O desenvolvimento emocional, na verdade, aqui esse processo de que a criança começa a se ver como um indivíduo, ele quer dizer o quê? Que também nesse mesmo período ela vai se desenvolvendo emocionalmente. Ou seja, ela já não tá tão dependente emocionalmente da mãe e do pai, mas ela vai começando a aprender e a desenvolver suas habilidades, tanto as sociais quanto emocionais. Então vamos lá, gente. O inconsciente. O que acontece com o inconsciente? Que é a primeira parte que a gente tem quando a gente nasce. Na verdade, são três estruturas, né? O id, o ego e o superego. Então, quando a criança nasce, o que acontece? Ela tem somente o id. O id é o quê? É aquela fonte de desejo, de vontade. Eu quero ser saciada na hora que eu choro. Tudo tem que ser pra ontem, quase como se fosse. Por isso que o bebê recém-nascido, quando chora, a gente tá lá acolhendo, a gente tá pegando no colo, a gente tá alimentando, né? Porque ele só tá com o id ali, só essa primeira estrutura ali da psique da criança. Então, o que acontece? Todas as vontades, todos os desejos, tudo que ele precisa, que ele necessita, é atendido prontamente pela mãe. A mãe, na verdade, está completamente voltada esse período pro bebê. Por isso que a gente diz que eles estão em simbiose. O que acontece? A criança acabou de nascer. A gente fala que tem aquele período até de esterogestação, que é o quê? A mãe ganhou, tem mais uns 3, 4 meses que a criança fica muito ligada nela. Ou seja, ela vê a mãe como parte dela. E não o bebê como indivíduo e a mãe como outra pessoa, como outro sujeito. Certo? Então, gente, pra gente ter o processo de individualidade na criança, o que precisamos? A gente precisa primeiro compreender que durante o início da infância, lá os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos, essa criança é como que ela fosse guiada pelo inconsciente. Mas como assim, Amanda, que ela é guiada pelo inconsciente dos pais? Sabe quando a gente fala assim, a criança ela faz uma leitura do inconsciente dos pais? Ela começa a apresentar sintomas, daí tu diz assim, olha, mas lá em casa tá tudo bem, tá tudo certo, não tá acontecendo nada. Olha, mas tu tem alguma questão, é isso que a gente traz quando a gente tá na análise com os pais. Mas tu tem alguma questão envolvendo a tua família, o teu período da tua infância, que aconteceu, que de repente foi muito traumático, que tu não tá conseguindo passar por esse processo. E às vezes a pessoa diz, eu tive sim uma situação, mas como foi muito tempo, eu nem imaginava que isso poderia causar alguma interferência, digo interferência entre a relação dela com o bebê. Mas a criança tá ali absorvendo, observando e muito ligada, muito orientada pelo inconsciente dos pais.
Não só pelo da mãe, como do pai também, tá certo? Tudo que está incomodando, o que está melhorando, as questões mal resolvidas serão percebidas pelas crianças, que por sua vez representam esses papéis. Então aquela criança assim, olha, ela chora demais, ela chora muito, eu não consigo fazê-la parar de chorar. Eu troco a fralda, eu dou banho, eu dou comida, eu faço todas as necessidades, sacio todas as necessidades que ela precisa. Necessidades básicas, comida, aconchego, limpeza, higiene, higiene, tudo isso. E mesmo assim ela continua chorando, ela continua a chorar. Muitas vezes a mãe tá com esse choro tão engasgado, tá tão assim preso dentro dela por alguma coisa que aconteceu ou por alguma coisa que ela tá passando ali, principalmente naquele período do puerpério, gente, que é muito importante. Quando a mãe entra nesse período, o que que acontece? Ela começa a reviver inconscientemente coisas que aconteceram com ela também. Então, hoje, ela tá fazendo o papel de mãe, relembrando aquela época que ela era filha, ou seja, que ela era aquele bebê. Será que ela era acolhida quando ela chorava? Ou será que ela ficava chorando? Aí ela fica com esse choro também engasgado porque não consegue se livrar disso, e daí a criança vai representando esse sintoma da mãe, esse sintoma de quem não foi acolhida, de quem não foi ouvida, de quem não teve afeto. Então, que por sua vez as crianças representam esses papéis, ou seja, eles representam os sintomas dos pais. Muitas vezes os pais falam assim: ah, não pode comer muito, ou vai ter que comer tudo, de um ou de outro, né? Vamos dizer, tem os dois extremos ali, ou a criança tem que comer tudo, ou a criança não pode comer nada para não ter problema de saúde, ou para de repente não ter problema em relação a peso, nada disso. E muitas vezes era o que acontecia com eles. Os pais às vezes colocavam esses pais de hoje sentado para comer e tem que comer tudo. Eu vi um dia desses um vídeo de uma menina, isso representa bastante. A gente pensa, mas será que isso vai causar alguma coisa lá na frente? Olha, com certeza. Alguma questão em relação à alimentação ela vai ter. A mãe sentou, colocou ela sentada, pegou um chinelo, 2 chinelos, colocou assim do lado dela e falou: tu só vai sair daqui depois que tu comer esse prato inteiro. Eu quero que você raspe o prato. Senão, o que que acontece? A menina falando com a voz trêmula: eu vou apanhar. Então, olha só, gente, o que vai acontecendo. Ah, mas isso vai gerar algum trauma? Não vou dizer que vai gerar um trauma que seja extremamente intenso, mas vai gerar sim alguma perturbação nela em relação à alimentação. Lá na frente ela pode ter ou compulsão alimentar ou outros fatores que podem sim interferir na vida dela na adolescência, na vida adulta, certo? Então, dessa forma, o que que acontece? O ego dessa criança, o que que é o ego? É lá a personalidade dela que vai formando depois. Quando a gente fala, o nosso ego, que é o eu. Ele não está completamente estruturado. Então, a criança só tá com o id. Ah, Amanda, mas como que ele vai se estruturar? Aí que eu vou falar pra vocês. Ele vai se estruturar pelo auxílio, pela orientação, pela base que a mãe vai estar dando para essa criança. Então, é exatamente por isso que ela precisa do auxílio e orientação dos pais nesse período, quando ela tá só com o id. Por isso que ela tem aquelas vontades, aqueles rompantes, às vezes vai lá e vai ter um comportamento, às vezes, de vou puxar teu cabelo. Ela ainda não tá com esse ego formado, nem com esse superego formado para entender que, opa, se eu fizer isso é errado. O que que o pai e a mãe fazem? Eles vêm interferir e dizer: você não pode fazer isso. Isso aí estamos formando o ego dessa criança, ou seja, ela está aprendendo que existem regras, que existem limites, que existem leis,
e que nem tudo ela pode fazer. Ou seja, que a partir de agora ela vai sim começar a se frustrar. E ela precisa, gente, ela precisa se frustrar. Ah, mas ela chora, ela grita, ela se joga no chão. Não tem problema. Você vai conversar com ela depois que ela tiver calma, vai esperar passar. Muitas vezes a criança tá naquele turbilhão de emoções, a gente tenta falar mais, né? A gente coloca mais lenha na fogueira, mais álcool a gente joga nessa combustão. E o que acontece? Fica cada vez pior essa situação. Então, gente, digo aqui pra vocês, a criança vai se frustrar, vai chorar, vai se jogar no chão, não vai aceitar o não, não vai aceitar o limite, não vai aceitar a proibição. Até então ela podia tudo e agora ela não pode. Aí a gente começa a formar esse ego. Que idade isso? Ali, Cláudia, por volta ali de um ano e meio por aí, tá? Quando a criança já tem uns 6 meses de vida, ela já começa a apresentar alguns comportamentos, por exemplo, que ela pode, de vontade dela. Você já pode começar gradativamente a estar educando e colocando esses limites nela. Claro que isso acaba ficando mais intenso quando ela tá por volta de 1 ano e 4, por aí. Aí é a hora que a gente tem que estar bem firme mesmo com a criança. Porque digo uma coisa pra vocês. Quanto mais cedo a gente estrutura esse ego dessa criança, quanto mais cedo a gente orienta esse ego dessa criança e tá ali pra apoiar ela na frustração, mas também dizer, nem tudo é permitido. Nem pra mim e nem pra você. Essa criança vai crescendo com essa questão assim de que ok, eu me frustro, vou saber lidar com essa frustração e é assim. Ela não vai ser intolerante à frustração. Então, quanto mais cedo a gente começa a estabelecer esses limites, melhor é, tá? Ah, ela tem 1 ano. Um exemplo. Ela tem 1 ano e bateu no meu rosto. Gente, não é engraçado, não é bonitinho, não é fofinho. Não é nada disso. Ah, é pequenininha, tem a mãozinha pequenininha, show, né? Foi engraçadinho. Não é. Aí sim você tem que começar já a colocar o limite nela. Não faça isso. Eu não permito que você machuque as pessoas. Eu não permito que você machuque os animais. Eu não permito, entende? E falar assim, firme. Minha bebê tem 2 anos. Quando falo pra ela não se jogar no chão e gritar muito, não sei o que eu faço. É bem isso, ó, 2 aninhos aí também tá nessa fase, principalmente ela tá naquele auge da birra, né? Porque aí ela começa a ter uma autonomia muito maior e ela vai começar a medir essa força contigo. E não digo assim, ela vai medir força porque ela quer me manipular. Não, ela vai medir força porque agora ela vê que ela pode fazer as coisas sozinha. Mas que nem tudo o adulto que está em volta dela permite. E daí por que a criança se joga e grita? Bom, eu vou fazer então ele voltar atrás do que ele tá dizendo não pra mim. Se o adulto volta atrás, já viu aqueles vídeos que as crianças estão chorando, estão fazendo birra, daí o pai volta atrás, a criança para de chorar na hora? E daí fica tudo bem? E a criança começa a aprender esse comportamento de que, opa, quando eu quero alguma coisa, eu vou fazer isso e vou conseguir aquilo. Isso não é manipulação, mas isso é uma aprendizagem que ela vai tendo em relação aos pais, ao comportamento dos pais. Agora, se o pai fala assim, tudo bem você chorar, tudo bem você tá irritada, tudo bem você tá gritando, mas a minha resposta continua igual. É não, você não vai mexer, você não vai bater. É assim, tá, gente? Olha, o meu menino, Matheus, ele fazia demais isso quando tinha 1 ano e meio, 2 aninhos, muito. Mas assim, eu nunca recuava. Às vezes eu tava em público, tava em outros lugares e ele fazia aquilo. Eu às vezes ficava sentada do lado, esperava passar, sabe? Ele se jogava no chão, ficava assim, ó, não tava nem aí pras pessoas, porque elas não estão ali pra ajudar muitas vezes, elas estão ali só pra te olhar e pra te julgar.
Então eu ficava assim como se eu tivesse só eu e ele. Quando ele se acalmava, eu levantava, ia andando com ele, ia para um lugar que não tivesse ninguém e conversava com ele. Mas assim, ele vai extravasar aquela raiva pelo fato de que ele não tem ainda ferramentas como os adultos têm para lidar com a raiva. Quando a gente está com raiva, os adultos estão com raiva, o que acontece? A gente sabe, a gente tem habilidades para saber lidar com essa raiva. Ou a gente sai de perto, ou a gente fala para a pessoa, para, eu não quero falar contigo, eu vou sair daqui, quero me manter afastada e depois eu volto. Eu, quando eu tô com muita raiva, gente, numa situação, numa discussão, eu sou obrigada a sair e deixar a pessoa. Pra eu não falar nada demais, pra eu não ser grossa, pra não ter nada disso. A criança, ela não sabe fazer isso. Então, qual é a primeira ferramenta que ela tem? Grito e se jogar no chão. E tá tudo bem. Todo mundo fez isso. É que assim, a gente tem uma vontade de que quando a criança faça essa birra cesse na hora. E nunca vai acontecer isso, tá, gente? Por quê? Porque é um sentimento intenso que ela tem, é uma emoção intensa que ela tá vivenciando naquele momento. É muito difícil para ela controlar. Imagina como ela fica, o sistema nervoso, tudo fica assim inundado de adrenalina, às vezes com estresse do que tá acontecendo, de cortisol, então ela vai ficando cada vez mais irritada. E quando a gente fica ali tentando dar, eu digo assim, lição de moral, que daí a gente fica, não faz, para, né? Tenta puxar a criança ou tenta brigar cada vez mais, a gente só piora a situação. Por isso, às vezes, senta e fala, eu só vou conversar com você a hora que você se acalmar. Aí a gente vai conversar. Enquanto isso, eu vou ficar aqui do seu lado. Vocês já viram também aqueles vídeos onde os pais, a criança tá fazendo birra e os pais estão do lado, parado, esperando a criança se acalmar. Tá todo mundo olhando? Tá todo mundo olhando, mas eles estão nem aí, não estão nem aí. Estão parados, esperando aquela onda de emoção. Dá uma baixada para eu poder conversar. Quando um adulto está com raiva e a gente continua uma discussão com ele, tá? Olha só, pra gente fazer uma comparação. Um adulto tá com raiva e a gente continua uma discussão com ele. O que vai acontecendo? Eu e a outra pessoa vamos ficando com mais raiva ainda daquela situação. Vai chegar um momento que os dois vão estar vermelhos, vão às vezes estar com o punho cerrado, vão estar trincando o dente, porque a raiva vai aumentar, porque um e outro não para de falar, não para de muitas vezes estar trocando essas farpas, assim, essas brigas. E aí o que a gente faz? A gente começa a gritar, a gente altera a voz, a gente pode alterar o nosso comportamento, tá? Muitas vezes tem pessoas que não conseguem se controlar e podem partir mesmo para algum tipo de agressão física. Então são aquelas pessoas que não tiveram essas questões também de habilidade para controlar, para regular as suas emoções quando eram pequenas. Por isso que a gente ajuda as crianças hoje assim, certo? Então, a partir dessas bases do fortalecimento, que a criança começa a sair do estado inconsciente, ou seja, ela começa a formar o ego, ela sai do estado inconsciente para o estado de individuação, ou seja, ela vai começar a se ver como um indivíduo. Opa, eu não faço parte, eu não estou grudado com a minha mãe. Eu sou outra pessoa e ela não está comigo o tempo todo. E aí, como que a criança começa a perceber isso também? Pela falta da mãe. Por isso também que ela chora. A mãe tá junto, chega na escola, a mãe deixa a criança lá. Aí o que ela faz? Ela sai e a criança continua chorando, chorando, chorando. Ela tá já sentindo essa falta da mãe, ela tá vendo
A minha mãe não faz parte de mim. E não faz parte de mim no sentido de corpo, tá? Do corpo tá grudado um no outro. Mas ela é uma pessoa e eu sou outra. Não exatamente assim que a criança vai pensar, tá, gente? Mas ela vai começar a perceber, a sentir que é isso que acontece. E assim, quando a criança vai pra escola, os pais também, eles precisam tá liberando essa criança. Liberando em que sentido? Que ela possa estar na escola, que eu não esteja preocupada no sentido assim, eu acho que eu não vou deixar ela aqui porque ela vai ficar chorando. Eu vou ficar aqui espiando. Eu vou ficar aqui porque tá me agoniando. Quer dizer, essa mãe tá tão angustiada que ela vai passando esse sentimento. Lembra a questão ali do inconsciente que eu falei pra vocês? Que a criança vai lendo esse inconsciente dos pais? É isso que vai acontecendo. Ela começa a ler esse inconsciente da mãe. Ela tá incomodada, ela não gosta de estar aqui, ela não tá se sentindo bem, ela não tá se sentindo segura. Então, onde a mãe não se sente segura, a criança não vai se sentir segura, gente. Então, o ego. O que acontece? Pelo fato do ego infantil estar incompleto, ou seja, ele vai precisando, ele não tem uma estrutura base para ir se formando e tomando suas decisões, cada vez mais conscientes, ele precisa desse auxílio de quem? Do pai e da mãe. Principalmente nos primeiros anos ali da mãe, que vai ser muito importante. Ela que vai estar estruturando esse ego. Logo em seguida vai entrar esse pai para fazer esse papel também. O que vai também fazer o papel de colocar o superego naquele lugar também. De botar mais uma estrutura, de acrescentar mais uma estrutura para essa criança. Que é aquela que vai ser o nosso juiz. Ele vai dizer o que é certo e o que é errado. Ou, dependendo de como o pai e a mãe educam, ele pode ir para outro caminho. Combinado? Então, toda essa estruturação e formação da personalidade, ela vai depender do quê? Do ambiente que essa criança está inserida. E dos cuidados que ela recebe de seus pais. Então, assim, um ambiente onde essa criança sofre muita violência, assiste muita violência, ela percebe muita violência entre os pais, esse ego dela vai ficando como fragilizado. Cada vez mais fragilizado. Muitas vezes essa criança pode até ter uma ruptura ali, porque o que acontece? Ela tá tão mergulhada nesse ambiente onde tem muita agressão, muita discussão, muita briga, muito grito, muita violência, que ela vai tentar de alguma forma estar longe, ou seja, ficar separada do que faz ela sofrer. Lembra que a gente falou na semana passada sobre essa questão de que foi semana passada ou retrasada, não lembro, tá? Dessa questão da dissociação, que a criança tenta se afastar da dor, tá? Mas se afastando da dor, ela precisa se afastar daquele momento também. Certo? Então, com esse processo de fortalecimento do ego, o que acontece? A criança, a partir de então, começa a assimilar ou a rejeitar os padrões da nossa sociedade. Como assim, Amanda? E assim, ela vai adquirindo cada vez mais independência, autonomia e individuação, ou seja, individualidade. Como que ela vai assimilando ou rejeitando padrões da sociedade? Porque são os pais, mãe e pai, ou os cuidadores dessa criança, que vão estar ali mostrando para ela como que funcionam essas regras, como que funcionam essas leis na sociedade que ela está inserida. Por isso que isso muitas vezes vai depender de cultura, uma cultura às vezes tem uma forma de pensar algo diferente da nossa. Então tudo isso vai depender também em relação à cultura de cada lugar. E a importância dessa figura tanto materna quanto paterna. Lembrando aqui, gente, por favor, não precisa necessariamente ser pai e mãe biológicos. Eles podem fazer esse papel de figura materna e figura paterna não sendo pai adotivos, ou sendo avô, sendo avó, sendo a tia, mas que tenham essa figura desse cuidador primário. Tá? Ou seja, aquela pessoa que tá ali sempre ofertando os cuidados para essa criança.
Então, a presença dessas duas figuras é de extrema importância para a criança. O pai também, sim, gente, porque a gente já trouxe aqui essas questões de como a ausência do pai pode influenciar negativamente o desenvolvimento da criança. Tanto para essas questões tanto para os comportamentos exteriorizados como os internos, tá? Então, a mãe representa o quê? Essa mãe, ela sempre vai representar a nutrição, o afeto, o acolhimento. Aquela pessoa que tá ali pra de braços abertos, tá ali pra te acolher. Já o pai, ele representa o quê? Isso na psicanálise, tá, gente? A segurança, a força, a frustração. Porque muitas vezes ele que entra com essa questão de não pode, não vai fazer, não deve fazer isso, não pode colocar a mão naquilo. É ele que vai entrando com essa lei paterna. Aquele que representa o mundo externo. Ou seja, essa criança, ela começa a sair daquele ambiente familiar para ir para o mundo através do pai. É como se a mãe fosse a pessoa que acolhesse, que estivesse ali nutrindo essa criança. O pai fosse aquela pessoa que desse aquele, como é que se diz? Aquele impulso para a criança, olha, vai, né? Vai com segurança, porque eu tive aqui contigo durante esse tempo, te dando essa segurança, te dando essa base. Fortalecendo o teu ego, fortalecendo o teu superego. Então agora você tá pronto para já tomar tuas decisões, fazer tudo o que você precisa. E a mãe tá ali também para estar do lado do pai, impulsionando essa criança. Se acontece, Amanda, de a mãe estar em desconexão com o pai, aí, minha gente, eu vou falar para vocês que o negócio se complica. Porque daí é um fala uma coisa e outro fala outra. Essa criança, ela começa a ter uma leitura desses pais muito confusa. E ela começa a apresentar outros tipos de comportamento. Ou seja, meu pai diz uma coisa, minha mãe diz outra. Eu não consigo fazer algo que seja que os dois estejam de acordo, então eu vou fazer algo no meio termo, vai ter um comportamento diferente, certo? Então, por isso, sempre os pais precisam estar de acordo e a mãe permitir que esse pai entre. Como assim, Amanda, que esse pai entre? Que esse pai consiga estabelecer essa frustração, que esse pai consiga colocar esses limites, estabelecer esses limites. E é a partir do que a criança observa e do que ela absorve do inconsciente do adulto que vai se formando o seu ego também. Então, por isso que a gente fala o que, minha gente? Antes de ter filho, ou ali quando a gente tá com a criança muito pequena, pra gente tentar rever as nossas situações, as nossas questões que foram muito traumáticas ou que ficaram pendentes na nossa vida, porque a criança vai aprender a ler esse nosso inconsciente e ela vai manifestar isso como um sintoma. Esse sintoma pode ser o que, Amanda? Só doença física? Não, gente. Ah, meu filho não desfralda. Tem 6 anos e não desfralda. Ele está apresentando um sintoma. Que sintoma é esse? Eu não tenho como te falar, porque eu preciso saber da história e da dinâmica dessa família. Ah, o meu filho não consegue ir no banheiro, ele tem muita prisão de ventre. Eu já tive um caso assim, tá? Criança não fazia cocô, não tinha jeito e chorava pra fazer. E aí os pais falavam, a família inteira é assim. Então, na verdade, eles estavam cada vez prendendo mais essa criança nesse inconsciente deles. Porque a família já tinha um processo de fechamento entre eles, sabe? Fechamento que eu digo assim, muita coisa ficava ali entre eles, como se fosse um segredo, fechado mesmo. Entende a questão aí, qual é a relação de... A criança também está fechada, não está liberando o que ela precisa liberar. Por quê? O que está acontecendo com esses pais?
E aí, minha gente, foi isso. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Quero que vocês me perguntem se tiverem alguma dúvida. Mas o processo de individuação da criança é sempre assim, essa questão. A criança nasce, tá com o ID ali prontinho. O que vai acontecendo? Essa criança começa a perceber esse mundo, ela começa a perceber essa separação da mãe. Essa separação começa a estruturar esse ego com a ajuda do pai também, e assim ela vai fortalecendo essa personalidade dela. Por isso que a gente fala que sim, os pais têm muito peso na forma que a criança vai desenvolver essa personalidade, certo, gente? O ambiente, os pais, a relação deles, não só entre eles, mas com a criança também. Minha gente maravilhosa, que eu amo estar aqui com vocês, ficaram com alguma dúvida, querem me perguntar alguma coisa, alguma questão que passou aí, vocês não entenderam, me perguntem, vou dar um tempinho aqui pra vocês, certo? Espero que tenham gostado. Eu vou colocar até o fim de semana, depois essa live lá no YouTube. Eu sempre deixo avisado daí lá nos stories, depois que eu coloco o vídeo todo no canal Psique da Criança. Aí vocês podem ver pra quem perdeu, certo? E é isso, minha gente. Foi muito bom estar aqui com vocês, como sempre é. Digo isso pra vocês. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Um abraço super apertado. Nos encontramos na próxima terça-feira. Não esqueçam que agora, toda terça-feira, às 19 horas, nós temos a live aqui do Psique. Espero que tenham gostado. Tenham uma excelente semana. Fiquem bem. Muitas coisas boas aconteçam pra vocês, muitas mesmo. Um beijo grande, um abraço apertado. Amo vocês de coração. Fiquem bem.